meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Lucas, eu fiquei responsável por apresentar para vocês o tema Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Nosso grupo está composto por Keila, Tchaila, Mariana e eu. Bom, eu ia utilizar de outra forma para apresentar aqui o tema, porém por problemas técnicos infelizmente não foi possível. Então eu estou com o slide aqui do lado, que seria esse o método que a gente ia utilizar para apresentar, mas infelizmente não deu certo. Então eu vou estar passando aqui e estar apresentando para vocês um pouco mais a respeito da epidemiologia. De início, eu trouxe aqui o conceito de significado. O que significa a epidemiologia? Tem como o nome científico aqui é epi, que tem seu significado sobre, demo, população, e logos, estudo. Depois eu vou estar também disponibilizando o slide, que aí o pessoal que vai ter acesso toma conhecimento disso também. Então, como vocês podem ver, epi, sobre, demo, população, logos, estudo. Como vocês podem ver, a epidemiologia tem como objetivo estudar um pouco mais sobre a população, o coletivo. Essa questão de população também pode ser substituído por coletividade. Então, o conceito em si de início aqui é estudar o coletivo, estudar a sociedade, os indivíduos em quantidade grande, certo? Vou estar passando aqui. A vigilância epidemiológica tem a função do controle de doenças com coleta de dados, processamento, análise e implantação, avaliação e recomendação de medidas de controle, divulgação de dados. Como todos nós sabemos, a vigilância epidemiológica é extremamente importante para o cotidiano de saúde em si. E tem como sua função coletar dados, processar, analisar, implementar. Eu vou estar dando detalhes aqui de cada item. Coleta de dados. Após algumas suspeitas, suponhamos a certa doença, pessoas estão apresentando problemas de saúde após consumir alguns alimentos, suponhamos carne, de um determinado supermercado. E acaba que as pessoas passam a ir um número grande de pessoas passa a ir ao hospital notificando mesmo o problema. A partir daí, a vigilância tem como objetivo passar a coletar dados e estudar qual é a causa que está ocasionando nesse problema. Então ela vai coletar dados desse possível problema que está acontecendo, possivelmente também coletar dados desse produto, um exemplo, a carne que o indivíduo comprou no supermercado tal, e estará dando início ao estudo. Segundo, processamento. Elas vão processar todos os dados possíveis ali, fazer análise de tudo que foi ocorrido. Em seguida, implantação. O que seria implantação? A implantação será medidas de prevenção, tá? O que deve ser implantado para que possa evitar esses possíveis doenças, possíveis números de contágio em si, em um contexto geral. E vai ter também avaliação e recomendação de medidas de controle. Ou seja, um exemplo aqui, que é bem claro e eu lembrei no momento que eu estava estudando, um exemplo. Esses dias aqui, semana passada eu acho, a vigilância sanitária veio até a minha cidade, até a feira livre, e
apreendeu algumas carnes, alguns trabalhadores lá. Por quê? Porque as carnes estão expostas, por incrível que pareça, em bancas fora ao ar livre. Conforme você vai passando na calçada, lá tem as bancas e tem também as carnes expostas. Então a vigilância veio, pegou de surpresa quase todo mundo e levou as carnes. E isso se encaixa nesse contexto de avaliação e recomendação de medidas. Suponhamos que o exemplo aqui citado seja está acontecendo um foco de sintomas de alguma doença em si, que as pessoas estão consumindo carne e estão passando mal. Um sintoma de alguma doença que tem relação com o consumo de carne. Então, a partir daí, a vigilância pode concluir que isso está vindo a partir dessas maneiras inadequadas de exposição da carne, porque a carne ela está sendo processada de forma totalmente inadequada, não tem refrigeração, está exposta a diversos micro-organismos, pode até também ter contato com o vírus Covid, por conta que, se, exemplo, eu estou contaminado, eu chego lá, pego na carne, porque todo mundo chega lá, eu quero isso aqui, pega na carne, enfim, tá com a mão suja, pegando o dinheiro. Não que o supermercado não tenha isso, mas está bem mais exposto do que uma carne que é processada de forma correta. Então, isso eleva o nível de possíveis doenças virais contagiosas, porque também não tem nenhum controle de sanidade ali. A carne não passa por um frigorífico, já sai direto do ponto de origem, que seria, suponhamos, do curral, e vai direto para a banca e consumidor final. Não tem nada de análise. Talvez, se o animal esteja com a doença, a gente vai consumir livremente essa carne sem saber quais são os seus problemas. Então, é nesse contexto que a vigilância epidemiológica entra. Tem como objetivo analisar todos esses processos e trazer recomendações, avaliar aquele ambiente ali processado e poder apresentar medidas de prevenção, implementar, no caso aí, medidas de prevenção. Quais seriam nesse caso? Nesse momento conscientizar primeiramente os profissionais, os trabalhadores ali, os comerciantes no caso, de forma que, primeiramente, falar, olha, esse método de trabalho não é legal, esse tipo de venda de carne não existe mais, porque aqui está exposto a diversos micro-organismos. Então, para que você possa estar continuando a sua atividade, você tem que implementar, refrigerar essa carne, passar a matar seu animal em um frigorífico, onde ele estuda, faz análise da carne, do animal, antes mesmo de sair para consumo. Porque aí vai ter um controle de qualidade e a gente vai saber o que está consumindo de fato. Não que possa ter erro no frigorífico, que, suponhamos, carnes de grandes frigoríficos pode vir sim com erro também, porque nem tudo passa pela legalidade. Mas esse é o objetivo da vigilância epidemiológica: fiscalizar, analisar, coletar dados, processar tudo ali certinho e fazer análises do que está ocorrendo no local e implementar medidas de prevenção. Então, esse é o foco principal da vigilância. Divulgação de dados. O que seria divulgação de dados? Agora, saindo do contexto aqui da carne em si, e passamos por
para o Covid. A divulgação de dados seria basicamente o que a gente vê diariamente na TV. Dados de contágio do Covid, dados de óbitos, dados de recuperados, enfim, esse é um trabalho da vigilância epidemiológica, coletar esses dados e poder divulgar tudo isso para a população novamente. A vigilância epidemiológica. Trazendo aqui agora um apanhado geral sobre a vigilância epidemiológica. É um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção. Qualquer mudança nos fatores determinantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. Como a gente pode ver, a vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento do que está acontecendo, do que se trata, conhecer um real problema, anomalia, quase não sai. E a partir daí, buscar a detecção desse problema para que possa ser sanado, para que possa ser resolvido. Ou buscar também a prevenção, entende? Então a vigilância ela tem como objetivo buscar essas ações que proporcionam o conhecimento da população, procurar detectar e também procurar uma prevenção, trazer medidas preventivas, como eu citei anteriormente, a conscientização do comerciante para que ele venha poder passar a vender essa carne de maneira legal, de maneira que não traga possíveis danos para a população, para os indivíduos. Então ela tem esse objetivo de prevenir, de evitar possíveis agravos para a população. Aqui, seguindo o slide, qualquer mudança nos fatores determinantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. E como eu citei anteriormente, logo atrás aqui, que é essa questão, que ela vai com a finalidade de recomendar, tá? E de adotar medidas de prevenção e de controle de possíveis agravos, como eu citei, só repetindo para poder frisar. E para terminando aqui, dando a conclusão, o que significa a vigilância epidemiológica? Tem como objetivo o processamento de dados coletados, análise e interpretação dos dados processados, recomendação das medidas de controle apropriadas, promoção das ações de controle, avaliação de eficácia e efetividade das medidas adotadas, divulgação e informações pertinentes. Ou seja, vou fazer um apanhado aqui agora de cada tópico para que possamos ter conhecimento do que se trata. Processamento de dados coletados tem como objetivo coletar todos os números, suponhamos o Covid, todos os dados coletados ali. A gente vai coletar os dados, vai fazer um apanhado geral e poder tomar conhecimento de quantas pessoas, de qual o número do público está com
com possíveis agravos, está passando por algum problema. Então, inicialmente vai ter essa questão de processamento dos dados coletados, vai analisar, é como se fosse uma pesquisa. Logo em seguida, análise e interpretação dos dados, ou seja, se a gente está numa cidade de 15 mil habitantes, cerca de 5 mil pessoas apresentou, é um número grande, mas vamos fazer esse exemplo, 5 mil pessoas apresentou um possível sintoma, um agravo, apresentou isso. Então, esse processamento de dados coletados vai ter como objetivo analisar e interpretar isso. O que está acontecendo? Tem 15 mil habitantes e 5 mil está com esse problema aqui. Então, eles vão investigar, vai fazer esse processamento desses dados, tomar conhecimento do que se trata em si, qual o problema, o que está acontecendo, e logo em seguida fazer recomendações, medidas de controle que seriam apropriadas. Um exemplo que é bem claro é as medidas de controle que têm sido tomadas para o Covid, que é bem como a higienização das mãos, o uso de máscaras, ficar em casa, enfim. É uma série de fatores de prevenção que ameniza, de certa forma, o contágio. Logo em seguida, promoção das ações de controles indicadas. Então, como eu disse, vai promover, suponhamos, agora não é possível, mas palestras, reuniões em si, e esclarecer para a população, como nesse atual momento não está sendo possível, tudo tem sido através das mídias. Então, o que a gente mais escuta vê na TV, no rádio, é tudo isso que eu citei. Lave as mãos com frequência, use álcool em gel. Use álcool em gel, use máscara, fique em casa. Então, tudo isso é a promoção de ações de controles que têm sido indicadas para esse caso que se trata do Covid. Então, se for outro fator, um exemplo também da carne que eu citei, vai ter toda a questão. Um exemplo que a gente pode dar: a vigilância chega, chama todos os envolvidos ali no caso e faz uma reunião, faz um momento ali e explica toda a situação para eles. Olha, se trata dessa forma, vocês não podem vender carne assim, a gente quer fazer isso aqui, a gente vai implementar isso aqui para vocês. Trazer o diálogo, a conscientização, para que essas pessoas venham prestar um serviço de qualidade sem que a população venha a ser prejudicada. E como para finalizar, a avaliação de eficácia e efetividade das medidas adotadas. Logo em seguida, tomar conhecimento se os números estão caindo, os números de pessoas infectadas, de pessoas que apresentavam problema, se o número de pessoas tem sido em busca da unidade hospitalar aumentou ou tende a diminuir. E logo em seguida, divulgação de informações pertinentes. Tem como objetivo abordar tudo aquilo a respeito do estudo, do que foi se tratado, daquilo que foi investigado, e rever se teve como solução ou não, se houve resultado positivo ou negativo. E para finalizar aqui, a gente vai passar um vídeo educativo feito pela gente também, pela equipe, e para poder concluir no apanhado geral, esse vídeo ele vai trazer
dar uma ênfase a tudo aquilo que foi falado aqui e mais uma vez ressaltando o método de apresentação não seria esse, mas por problemas técnicos tivemos que adotar essa forma. Então, o vídeo vai dar continuidade ao que foi ministrado aqui e só para concluir o tema, que se trata do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Então, é isso. O Sistema Nacional ele tem como objetivo investigar, estudar, tomar conhecimento, coletar dados, informações e, a partir dali, desenvolver medidas de prevenção para esse possível problema, para essa possível doença, esse possível caso que tenha afetado um número de pessoas ou indivíduos na população. Só lembrando que isso não se trata de apenas um indivíduo, mas sim no coletivo. Ela busca estudar o coletivo da sociedade em si. Então, busca ter a melhoria e solucionar o caso da coletividade. E segue o vídeo logo em seguida. Muito obrigado a todos.